Herdeiros esperadores. Se fazem o que os filhos, mesmo pequeninos, têm sua própria capacidade de fazer, os pais estão aleijando-os em vez de ajudar. Deixando de fazer, os filhos não transformam as informações recebidas ou ensinamentos em conhecimentos. Esta poupança paralisa as ações dos filhos, como tenho insistido neste livro, que assim acabam não empreendendo novos caminhos. Diante de obstáculos futuros, acabam tendo que esperar que outros os enfrentem. Isto lhes quebra a autoestima e torna cada vez mais complicada qualquer iniciativa. Em vez de empreendedores, acabam sendo esperadores. Além de se indignarem caso tenham que fazer algo, os herdeirinhos esperam que outros façam de boa vontade por e para eles, como se fossem príncipes em relação aos seus súditos. Aparentemente são cheios de si, mas sua autoestima é muito baixa, pois eles sabem o que são incapazes e já nem tentam fazer o que desejam pelo temor ao fracasso. Ninguém pode ser feliz dependendo tanto de outras pessoas. É a mãe ou o pai que falsifica a própria letra para fazer a lição do filho, sem se incomodar com o exemplo que está dando de enganar a professora, de ser avaliado por algo que não fez. Afinal, o que é que o filho está herdando? A falta de ética, a esperteza que acaba com o Brasil? É por amor e também por falta de conhecimento que os pais criam herdeiros. Se a herança for material, com que competência poderá o filho administrá-la? Os herdeiros esperadores podem se tornar agressivos quando os outros se recusam a satisfazer as suas vontades. Sentem-se superiores, mas inseguros e dão-se o direito de explorar, agredir, queimar, humilhar os mais fracos. Esses herdeiros esperadores para não perderem seus reinados e regalias, são capazes de extorquir até seus próprios pais. Para conseguir seus intentos, eles vão desde enganar, mentir, chantagear, ameaçar, até assassinar seus pais. São capazes de levar à falência empresas herdadas por incompetência profissional, por conflitos que vão desde simples desentendimentos ideológicos a verdadeiras guerras, por vaidades feridas, invejas, rivalidades, investimentos e retiradas egoístas, etc. Sucessores empreendedores. O antigo chefe alfa de família era quem dava ordens, comandando os filhos com voz grossa, mão pesada e paciência curta. Hoje os pais, ou substitutos, não querem mais ser adultos alfa. No mundo corporativo, eles estão desenvolvendo a liderança como líder ou como liderados, mas ainda não identificaram seus próprios papéis e funcionamentos em casa, principalmente na educação dos filhos. Os pais empreenderam uma mudança radical do comportamento alfa e partiram para o oposto. As crianças ficaram livres das pressões de adultos, pais, avós, professores para realizar seus desejos, direitos, e não foram educadas para arcar com as suas obrigações, deveres. Sem parâmetros nem valores internos saudáveis, elas foram contaminadas pelos comportamentos dos pares, parentes, colegas, amigos e da mídia, TV, internet e jogos eletrônicos. A vontade mobiliza a ação que busca a saciedade e prazer. Portanto, para as crianças, o objetivo final das suas ações é o prazer. O dever pode, no início, ir contra o prazer, sacrificar a vontade, até atingir a consciência social do dever quando passa a ser um prazer realizá-lo. Uma criança que joga o lixo no lixo e sente o prazer de manter limpo o local onde está, com certeza sentirá prazer em preservar a terra quando for cidadão. Mesmo um casal apaixonado não vive só de prazeres. Ambos calam suas frustrações mútuas, dedicam-se totalmente um ao outro. Tudo que cada um quer é agradar o outro. Isso tudo dá um imenso prazer. É fisiológico que a paixão passe e dela brote o amor. Um relacionamento também intenso, mas mais amadurecido, mais preservador, construtivo, inclusivo a outros, com maior responsabilidade social que o sentimento anterior. Não seria difícil para os pais migrarem conhecimentos do mundo corporativo para a educação dos filhos. A família hoje é um time em que cada um joga na posição do seu maior desenvolvimento. Ter um chefe é muito diferente do que ter um líder.
Lembrar sempre que liderança também tem voz de comando, se necessário. A liderança familiar é rotativa e compartilhada, não fixa. Lidera a situação quem for mais desenvolvido nela. No conjunto familiar, quanto mais a liderança for compartilhada, melhor. Portanto, antes de o líder decidir algo, é importante e bom consultar outros integrantes. Um exemplo é o pai ou outro adulto querer dar um presente a um filho. Ele pode dar um carrinho de bombeiro que ele próprio sempre quis ter. O filho poderá até ficar contente, mas se o pai pesquisar outras pessoas da casa, saberá qual brinquedo irá deixá-lo realmente satisfeito. Se o pai pedir sigilo sobre esta pesquisa, todos os envolvidos no presente compartilharão a alegria de acertar na escolha. Nem sempre o mais desenvolvido tem a liderança. Se isso for detectado na adolescência, o filho pode ser promovido a líder através do reconhecimento familiar do seu desenvolvimento. Se um filho for, por exemplo, tímido, com baixa autoestima, ele pode não ter liderança. Uma das maneiras de ele quebrar de dentro para fora a timidez é estimulá-lo a expressar o que sabe, usar internet, blog, Orkut, YouTube e, de fato, os adultos se capacitarem sob os seus ensinamentos. Quando os pais passarem a usar com ele o que com ele aprenderam, o adolescente ficará muito mais seguro de si, pois ele assim comprova para si mesmo a sua importância, o seu valor. Ao mesmo tempo, os próprios pais atualizam a sua vida e introduzem outros filhos neste recurso aprendido. Isto passa a ser uma prova documental da sua competência, o que aumenta a sua autoestima, que vai então alavancar seu empreendedorismo de acordo com a sua idade. Mas se os pais simplesmente ouvirem e não praticarem, a liderança do filho pode ficar comprometida quando ele julgar que a incompetência, o mau aprendizado dos pais, foi sua. Já atendi pais que pediam para os filhos imprimirem os e-mails. Esse pedido reduzia todo o avanço tecnológico para a época de Gutenberg. Com isto, os filhos sentiram-se mais explorados que ajudando, quando eram obrigados a imprimir os e-mails. Custava a estes pais aprender? Eles que têm uma competência empresarial comprovada? Além de serem mais rápidos e econômicos, aumentando a já grande competência, seriam também mais independentes e eficientes também para manter o networking, sem falar que poderiam adentrar no mundo dos concorrentes sem ser percebidos. Seria uma lição de empreendedorismo digital, pois é ter o mundo corporativo na ponta dos dedos, como queria Bill Gates. O chefe alfa de família simplesmente proibia os filhos de fazerem o que não lhe agradava. Essa proibição paralisava e inibia novas iniciativas e não educava. Uma educação empreendedora seria invocada com: você não pode fazer isso aqui, mas você pode escolher o que fazer sem incomodar os outros. Diante de uma questão já resolvida, uma resposta encontrada, os pais poderiam estimular o filho com um: como foi que você conseguiu? Essa pergunta deve remeter o filho ao caminho percorrido e não o da desconfiança. A felicidade pode estar também no caminhar antes do resultado atingido. As crianças têm o prazer de montar brinquedos, quebra-cabeças e, depois de montados, passam para outras brincadeiras. Quando os pais perguntam para elas como conseguiram tais façanhas, despertam nelas a alegria de comprovar suas habilidades, futuras competências. Os líderes e empreendedores não costumam dar respostas prontas, estimulando os liderados a buscarem soluções e respostas. As parábolas também podem ser utilizadas, pois dependem das interpretações despertadas nos liderados. Os pais deveriam responder o mínimo possível para estimular a pesquisa em busca de respostas. Estes são alguns recursos para os pais prepararem seus sucessores, isto é, para que seus filhos atinjam pontos mais altos e mais desenvolvidos do que eles atingiram. Sucessores, além do suceder, terão também que ter sucesso. Vitória é superar as próprias dificuldades. Sucesso é o reconhecimento público das vitórias pessoais, familiares, grupais. Entretanto, o que qualifica a vitória e o sucesso para a eternidade é a ética progressiva. A educação é um processo contínuo de aprendizado e prática da cidadania ética.
Espero que este livro tenha feito a diferença na compreensão dos filhos, alunos e crianças em geral e que sua prática tenha dado resultados progressivos. Quando estes novos cidadãos dominarem o mundo, os primeiros beneficiários serão os pais e pessoas de seu entorno. Mas o Brasil e o mundo também agradecerão e usufruirão, e surgirá uma nova qualidade de vida com valores que só enobrecem as pessoas. Isami Tiba. Olá, tudo bem? Eu sou a Rosiane e gostaria de pedir para você curtir, compartilhar e comentar alguma coisa aqui na nossa audioteca. Isso ajuda o YouTube a entender que o nosso vídeo é relevante. Muito obrigada por nos ouvir.